A economia mundial está encurralada na beira de um abismo, e não é de hoje que a gente está falando isso aqui. Agora, a quebra de um grande banco ligado a empresas de tecnologia nos Estados Unidos despertou uma enorme preocupação no mundo inteiro. Foi a segunda maior falência de um banco americano na história. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira as filas eram enormes, né, para as pessoas tentarem sacar o dinheiro ali, mas as portas estavam fechadas e muita gente ficou sem conseguir tirar o seu dinheiro do banco. O governo americano está tentando acalmar o mercado, dizendo que os grandes bancos têm dinheiro suficiente para continuar cumprindo suas obrigações, mesmo que a taxa de juros continue a subir. Que os estados estão preocupados com isso não é novidade. Que o mercado está desesperado também não é. Na verdade, isso já é um sinal de que a economia global estava prestes a ser abalada há muito tempo, né? O Banco do Vale do Silício agora se encontra numa situação abismal. As principais bolsas de valores do mundo todo estão em queda depois da falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. A cotação do petróleo tipo Brent, ele cede mais de 4% e fica abaixo de $80. O Ibovespa, o principal índice de B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, registrava queda de 0,83% a 102.758 pontos. O dólar comercial tinha alta de 0,90% a R$ 5,26. Além disso, as bolsas do mundo inteiro já foram afetadas. Faz um Google aí que você vai ver. União Europeia, Japão, China, até mesmo a Rússia. A cotação do petróleo no mercado internacional também registra uma queda muito preocupante nessa segunda-feira, com a expectativa de uma possível crise financeira global e, consequentemente, menor demanda. E o que isso significa? Ora, uma grande crise econômica está a caminho e já podemos estar vendo aí os reflexos do chamado Grande Reset. Konnichiwa, Rutan, Kami Inocente na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Mais de uma semana sem vídeo, né, pessoal? Sei que muitos aí ficaram preocupados, mas eu quero agradecer bastante a todos que mandaram mensagem de carinho pra mim, pra minha família, nos comentários, lá no Instagram. A gente pegou uma virose aqui em casa e a situação ficou um pouco complicada pra poder gravar vídeo. Eu tava com muita tosse, dificuldade de respirar, dificuldade de pronunciar, tava bem complicado, então por isso que a gente ficou sem fazer vídeo, mas agora já estamos bem melhores, graças a Deus, tanto eu quanto minha filha, que desenvolvemos aí mais sintomas da virose. Eu ainda tô meio assim, mas eu tô bem melhor comparado a anteriormente. Lembrando que o like, o comentário ajuda muito aí para que o YouTube indique o conteúdo para outras pessoas. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, tá? O Banco do Vale do Silício entrou em um colapso com uma velocidade espantosa na sexta-feira, ou seja, do dia para a noite o banco faliu. Os investidores agora estão indecisos sobre se o fim do banco pode desencadear um colapso bancário muito mais amplo, talvez a nível global. Já está afetando as bolsas do mundo inteiro. O governo federal dos Estados Unidos interveio para poder garantir os depósitos dos clientes, mas a queda do SVB, que é a sigla dada ao banco, continua a reverberar nos mercados financeiros globais. O governo também fechou o Signature Bank, que é um banco regional que estava à beira do colapso, e garantiu seus depósitos. Em um sinal de quão seriamente as autoridades estão preocupadas com a falência do SVB, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conhecido carinhosamente aqui por nós como Cabeça Branca Modafoca, disse aos americanos no dia de hoje que eles podem ter certeza que o sistema bancário dos Estados Unidos e no governo Biden é completamente seguro, acrescentando que eles farão o que for necessário, além de tudo isso, para não deixar que a economia quebre. Bom, nesse vídeo eu vou falar para você o que você precisa saber sobre a maior falência de um dos bancos dos Estados Unidos, né? Um dos maiores bancos dos Estados Unidos desde a última crise financeira global. Vamos começar entendendo o que é o Banco do Vale do Silício, tá? Ele foi fundado em 1983, o ano que eu nasci. O nome em inglês é Silicon Valley Bank e era, pouco antes de falir, o 16º maior banco comercial dos Estados Unidos da América. E como é que ele faliu do dia para a noite? Isso que é preocupante. Ele fornecia serviços bancários para quase metade de
todas as empresas americanas de tecnologia e ciências, inclusive apoiada por um capital de risco. Também ele possui operações no Canadá, na China, na Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Israel, Suécia e no Reino Unido. O SVB se beneficiou enormemente do crescimento explosivo do setor de tecnologia nos últimos anos, alimentado por custos de empréstimos ultra baixos e um boom induzido pela pandemia na demanda por serviços digitais. Os ativos do banco, que incluem empréstimos, mais do que triplicaram de 71 bilhões de dólares ali no final de 2019 para um pico de 220 bilhões de dólares no final de março do ano passado. Isso segundo as demonstrações financeiras que estão apresentadas na internet. Os depósitos dispararam de 62 bilhões de dólares para 198 bilhões de dólares nesse período, à medida, inclusive, que milhares de startups de tecnologia depositaram seu dinheiro no credor. Seu número de funcionários global mais do que dobrou. E aí vem a pergunta, por que ele entrou em colapso? Bom, o colapso do SVB veio repetidamente após 48 horas frenéticas, das quais os clientes arrancaram depósitos do credor em uma clássica corrida do banco. As pessoas decidiram tirar seu dinheiro do banco. Mas a raiz do seu desaparecimento remonta a vários anos. Como assim? Como muitos outros bancos, o SVB investiu bilhões em títulos do governo dos Estados Unidos durante a era das taxas de juros próximas de zero. Faz um Google aí que você vai entender melhor esse período. O que parecia, inclusive, ser uma aposta segura, e rapidamente eficaz, foi se desfazendo, foi se dissolvendo como areia na mão, pois o Federal Reserve, o Fed, aumentou as taxas de juro agressivamente para poder domar a inflação. Quando as taxas de juros sobem, simplesmente o preço dos títulos cai. Então, o salto nas taxas corroeu o valor da carteira dos títulos do SVB. A carteira ela estava rendendo, em média, cerca de 1,79% na semana passada, que é muito abaixo do rendimento do Tesouro de 10 anos de cerca de 3,9%, segundo informou a revista Reuters. Ao mesmo tempo, a onda de caminhadas do Fed elevou os custos dos empréstimos, o que significa que as startups de tecnologia tiveram que canalizar mais dinheiro para poder pagar a dívida. Ao mesmo tempo, eles estavam lutando para levantar novos fundos de capital de risco. Isso forçou as empresas a sacar os depósitos mantidos pelo SVB para financiar suas operações e também o seu crescimento. Em resumo, tudo isso é culpa do governo Biden, o que desencadeou inclusive essa corrida para os bancos. Embora os problemas do SVB possam ser rastreados até suas decisões de investimento anterior, a corrida ao banco foi desencadeada na última quarta-feira, quando o credor anunciou que havia vendido um monte de títulos com prejuízo estratosféricos, e que ia vender tudo ali por 2,25 bilhões de dólares em novas ações para tapar os buracos ali em suas finanças. Isso, obviamente, gerou pânico entre os clientes que retiraram seu dinheiro em grande número dos bancos. É a mesma coisa de avisar, olha, o banco vai falir, você vai deixar seu dinheiro aqui? As ações do banco despencaram 60% na quinta-feira e arrastaram as ações de outros bancos com elas, já que os investidores começaram a temer uma repetição de uma crise financeira global de uma década e meia atrás, mais ou menos. E na manhã da sexta-feira, as negociações com as ações do SVB foram interrompidas e o banco abandonou os esforços para levantar capital ou encontrar um comprador em potencial. Os reguladores da Califórnia, eles intervieram, fechando o banco e colocando ele ali em liquidação sob o Federal Deposit Insurance Corporation, o que normalmente acaba significando, liquidar os ativos do banco para poder pagar os depositantes e os credores. Ou seja, é você vender o carro para poder pagar o dono da oficina. Bom, e os depositantes e os investidores, como é que ficam nisso? Os reguladores ali dos Estados Unidos disseram agora no domingo que garantiram os depósitos de todos os clientes do SVB. Olha, ninguém vai perder dinheiro aqui. A medida visa evitar mais corridas aos bancos e ajudar as empresas de tecnologia a continuar pagando funcionários e financiando suas operações. Mas está uma coisa bem estranha, ou seja, olha, ninguém vai perder dinheiro do banco, mas você não pode sacar seu dinheiro todo agora. Ou seja, seu dinheiro está bem aqui guardado. E aí eu pergunto, que dinheiro? Se eles usaram todo o dinheiro para poder pagar, supostamente usaram o dinheiro para poder pagar ali o restante das dívidas. Então quem conseguiu sacar, sacou. Quem não sacou, se lascou. A intervenção não equivale, segundo eles, a um resgate ao estilo do ano de 2008. No entanto, o que significa é que os investidores em ações e títulos da empresa
não serão protegidos. Essa é que é a verdade. Agora vem a pergunta central. Isso está desencadeando uma crise bancária nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo inteiro? Bom, já existem alguns sinais de estresse em outros bancos. As negociações do First Republic Bank, conhecido pela sigla FRC, e no PacWest Bancorp, conhecido pela sigla PACW ou PACW, foram temporariamente interrompidos no dia de hoje, depois que as ações caíram, adivinha, 2%? Não. 10%? Não. 65% e 52% respectivamente. As ações da Charles Schwab caíram cerca de 7% às 11 horas do horário local nos Estados Unidos nessa segunda-feira. E na Europa, o índice ali de referência chamado Stocks Europes 600 Banks, que acompanha 42 grandes bancos da União Europeia e do Reino Unido, caiu cerca de 5,6% nas negociações matinais, marcando sua maior queda desde março passado. As ações do gigante bancário suíço Credit Suisse, não sei se pronunciei correto, caíram 9%. O SVB não é a única instituição financeira cujos investimentos em títulos do governo e outros ativos caíram dramaticamente em valor. E aí você me pergunta, o que tudo isso tem a ver com o Brasil? O que tudo isso tem a ver com minha vida? Segura aí que você já vai entender. No final de 2022, os bancos americanos estavam com 620 bilhões de dólares em perdas não realizadas. Os ativos caíram muito de preço, mas ainda não foram vendidos de acordo com o FDIC. Em um sinal de que os reguladores estão preocupados com um caos financeiro muito mais amplo, o Fed, que é o Federal Reserve, disse agora no domingo que iria disponibilizar financiamento adicional para instituições financeiras qualificadas para evitar o colapso do SVB. A maioria dos analistas apontam que os bancos americanos e também os europeus têm ali o que eles chamam de amortecedores financeiros muito mais fortes no período de agora do que durante a última crise global do ano de 2008. Eles também destacam que o SVB teve uma exposição muito forte ao setor de tecnologia, que foi particularmente afetado pelo aumento das taxas de juros. Bom, e aí, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o Brasil? É simples. Isso está afetando a economia do mundo todo. Já afetou o petróleo, já afetou as negociações globais, já afetou o dólar. O Brasil tem sua moeda atrelada ao dólar. O Brasil já passa crise financeira desde que o Brasil é Brasil. Se aparecer uma crise financeira global muito mais ampla, provavelmente o Brasil vai tomar no meio do olho da goiaba. O Elon Musk, ele acabou de dizer que está aberto à ideia de comprar o Silicon Valley Bank, o SVB, após esse colapso. Ou seja, ele quer comprar um banco falido. Mas a pergunta é, por quê? E a outra pergunta é, será que ele está falando sério? Bom, Musk, ele criou alguns negócios de sucesso, como muita gente sabe, mas ele é mais conhecido como cofundador e CEO da fabricante de veículos elétricos, a chamada Tesla. De acordo com uma análise do Bloomberg, o maior ativo do Elon Musk no momento é o patrimônio da própria Tesla. Embora as ações da Tesla sejam conhecidas por serem voláteis, elas continuam sendo um grande gigante na indústria automotiva que vai continuar gerando muito lucro, com um valor de mercado de cerca de 540 bilhões de dólares. A Tesla é várias vezes maior que a Ford e também que a Ford. É muito maior do que a Ford e a General Motors juntas. Olha só para você ver o tamanho desse patrimônio. E os negócios estão indo de vento em popa, muito obrigado. Então, para que o Elon Musk vai decidir comprar um banco falido? Em 2022, as entregas de veículos da Tesla cresceram 40% ano a ano, para cerca de 1,31 milhão de dólares. Enquanto isso, a sua produção aumentou 47% ano a ano, para 1,37 milhão. Wall Street também vê vantagens nas ações da Tesla. Por exemplo, Adam Jonas, que é analista do Morgan Stanley, que é um cara dos grandes aí no setor, que tem uma classificação de peso, né? Ele disse que a Tesla é um dos melhores investimentos que alguém pode fazer, com cerca de 27% acima da posição atual da ação. E aí continua a questão, por que será que Elon Musk quer comprar um banco que está falido ou que está falindo? A verdade é que tudo isso é um grande sintoma aí, já é um aviso de que o grande reset está caminhando. Bom, eu não sei se essa informação foi relevante para você, mas eu quero saber sua opinião aí nos comentários, tá bom? Lembrando, nós vamos voltar a ter vídeos aqui todos os dias ao meio-dia, venha sempre almoçar conosco. Esses tempos a gente ficou parado, infelizmente por força maior, mas a minha saúde já está, podemos dizer, 95% recuperada, graças a Deus, estou muito bem e eu espero vocês amanhã aqui ao meio-dia. Grande abraço.